relativamente a este tema, que é a indicação do reitor para a Universidade de Eduardo Mondlane. Discutimos há algumas semanas, voltamos a discutir hoje. Já houve o processo de eleição do Conselho Universitário. Há 3 nomes. Estes nomes seguem para o Presidente da República, que deve escolher um deles. O ponto é que há um comando constitucional de que o Presidente nomeia com base nos 3 nomes indicados pelos conselhos de direção das universidades. Mas há quem também tente interpretar de que o Presidente tem espaço, tem a exceção de ir buscar um reitor além destes 3 nomes propostos. Isto já aconteceu várias vezes, mas os constitucionalistas, alguns consultados pela STV, têm a ideia ou o conhecimento rígido de que o reitor tem de sair dos 3, tal como estabelece a Constituição da República. De qualquer forma, a questão da nomeação dos reitores, especialmente da Universidade Pedagógica e da Universidade de Eduardo Mondlane, sempre foi um tema quente, digamos assim. Que leitura é que faz neste processo em curso e que está, digamos, em fase, neste momento, de encaminhamento para o Presidente da República e sua decisão? Bom, eu vejo isto em 2 vertentes. A primeira é aquela que já disse aqui várias vezes, que se calhar era a altura de nós redefinirmos este processo todo da eleição dos reitores, não é? Com uma revisão constitucional, que não deveria ser só para este caso, mas deveria ser para vários outros, no sentido de permitir que as universidades pudessem elas próprias terem autonomia suficiente para, com o envolvimento de toda a comunidade universitária, escolher quem quer que dirija a universidade, quer seja numa eleição aberta, quer seja através de concursos internacionais, mas que a universidade toda participasse, e não somente o Conselho Universitário. Portanto, esta seria a perspectiva melhor, não é? Para dar, de facto, a verdadeira autonomia às universidades. Mas ainda não chegamos lá. E, baseando na atual Constituição, temos tido este dilema que o município bem levanta. Tivemos, quando foi em 2016, quando foi a seleção dos reitores na UEM, em que a lista enviada ao Presidente Guebuza na altura tinha como primeiro nome Orlando Quilambo, o segundo nome Benigna Zimba, o terceiro nome Armindo Ngunga e o quarto nome, que era fora dos 3, era Filipe Couto. E o Presidente Guebuza preferiu pegar no nome que não estava dentre os 3. Uma opção que ele tomou como Presidente. Agora, se isto foi inconstitucional ou não, naquela altura ninguém levantou problema em relação a este aspecto. Este aspecto é levantado quando? Quando se indica o reitor da CIPOL. Alguns jornais levantaram esta questão, mas a discussão ficou por aí. Eu acho que esta era uma altura, quer seja o Conselho Constitucional, quer seja os deputados, porque o grande problema das inconstitucionalidades é que tem que haver 1/3 para requerer. E neste momento no país nenhuma bancada tem 1/3. A única entidade que pode, os únicos deputados que podem requerer uma inconstitucionalidade são os deputados da bancada da Frelimo, a menos que 2.000 assinaturas de cidadãos possam requerer isso ao Conselho Constitucional. Este seria outro procedimento para clarificar isto. Mas o Conselho Constitucional também, acredito eu, poderia ajudar a clarificar esta questão. Mas ela não pode por iniciativa própria, tem que ser por iniciativa de alguma entidade que, à luz da lei, tenha o poder de solicitar esta informação, não é? E há várias entidades que podem solicitar. Isso ajudaria a clarificar para não ficarmos neste dilema. Agora, que já há um antecedente que foi aberto em 2016, é um facto. Há este antecedente. E neste momento temos esta situação em que os nomes foram selecionados. Pessoalmente, eu gostaria bastante que o Presidente respeitasse aquilo que foi a seleção. Não é eleição. O que a Constituição diz é que é seleção, indicados ou seleção. Exato. Onde foram selecionados. E cabe ao Presidente tomar a decisão. Eu gostaria que fossem respeitados esta precedência cá. O mais votado, se fosse o caso, seria o ideal, e assim sucessivamente. Vai haver 2 vagas, não só a vaga do reitor, como a vaga de um dos vices que está no término do mandato agora. Portanto, há 2 vagas na UEM e até era fácil encontrar-se uma forma de acomodar o primeiro mais votado e o segundo mais votado nessas 2 funções. Esta é uma possibilidade. Mas também, tendo em conta esta tradição que já existe, não me surpreenderia se o Presidente fosse buscar alguém de fora. E é aqui que eu acho que também depende muito da capacidade de organização que os docentes têm. O apelo que eu faço às 3 pessoas selecionadas hoje, que haja dentre eles uma maior abertura entre eles, menos clivagens, que haja maior coesão. Porquê? Porque isto também pode transmitir ao Presidente alguma segurança. Agora, se entre eles começarem com muitas brigas, com muita contestação, isto pode fazer com que o Presidente tenha que buscar fora. Por isso, o apelo que eu faço é que entre eles não haja crispação, até pelo contrário, eles até deviam estar abertos, por exemplo, a um convite, por exemplo, da imprensa, vir aqui neste painel os 3 e cada um apresentar aquilo que são as suas linhas de força, para que toda a comunidade universitária que não participou diretamente, mas participou indiretamente através do Conselho Universitário, pudesse saber com quem conta. Isto também poderia, se calhar, ajudar até o próprio Presidente a não basear-se nos currículos
e ver qual é o potencial de cada um deles. Exato. Porque ele vai pedir informações, naturalmente, mas se eles também puderem publicamente dizer o que gostariam de fazer para a universidade, e eu pessoalmente acho que esta é chegada à altura neste país, de nós termos uma universidade mais ligada à sociedade. Eu não queria me alongar, mas vou dar o exemplo claro. Nós talvez reclamamos, há pouco tempo, over 60 anos de ensino superior, reclamamos que não há investimento na pesquisa. Nenhum governo como o nosso, enquanto ainda não tivermos o gás e outro, não vamos conseguir recursos para investir nas pesquisas como seria o desejável. Mas se nós tivermos a capacidade de iniciativa dentro das universidades, nós podemos conseguir financiamentos para pesquisas muito pequenas. Não vamos sonhar em grandes pesquisas. Por exemplo, se a universidade conseguisse abrir uma linha de pesquisa, por exemplo, só para melhorar a construção de estradas, acredito que qualquer parceiro da cooperação estaria disposto a investir numa pesquisa dessas. Uma pesquisa que ajudasse a melhorar o saneamento das cidades. Uma pesquisa que ajudasse a criarmos outras formas de termos semáforos mais baratos. Uma pesquisa, por exemplo, que ajudasse aquilo que a Índia fez, por exemplo. As mulheres no meio rural não tinham, por exemplo, penso higiênico. E houve uma parceria entre as áreas de saber na Índia que conseguiram produzir penso higiênico que hoje está massificado para todas as mulheres. Portanto, o que eu espero da universidade é isto. Portanto, o apelo que eu faço é que a STV, se te pudesse, convidava os três a virem cá e cada um apresentasse as suas ideias. Agora, de uma maneira geral, e eu conheço bem os dois primeiros, tanto o Cipriano como o Guilherme Júnior. O Leão não tenho muita, embora tenha estado na altura que lá estive, mas não tenho muita informação. Portanto, qualquer um dos dois, eu acho que nós estaríamos bem servidos. Bom, Ismael Nhocuca. Bom, eu penso que o mais importante, depois daquilo que disse o Moussa, o mais importante é que o presidente saiba tirar as devidas relações destes processos de eleição interna. E mais do que isso, respeitar. Eu tenho dito várias vezes que nós temos uma Constituição demasiada presidencialista. Ou seja, o presidente é o todo-poderoso. É ele quem nomeia todo mundo, sem exceções. Portanto, eu acho que temos que parar com isso. É preciso que cada grupo social entre si se escolham e caber somente ao presidente a ratificação e dar a posse a esta pessoa. Porque os conselhos universitários têm que ter competência. As pessoas dentro da universidade têm que saber que estamos a escolher este quadro porque ele de facto tem competência, ele sabe o que é a universidade, ele sabe o que é que nós precisamos, sabe o que é preciso para tornar a universidade mais atrativa. E é um pouco aquilo que já se falou. As nossas universidades são meros centros de transmissão de conhecimento quando isso acontece. Mas a universidade não é isso. Olha, a Harvard e a Oxford ganharam muita credibilidade quando começaram a funcionar como assessores para a área econômica dos grandes dirigentes do Estado e até dos presidentes nos Estados Unidos. É assim, a Harvard presta este serviço. O presidente, quando quer uma assessoria econômica, ele não precisa de ir buscar só nos seus, ou só no ministério, ou só no ministro. Ele vai buscar conhecimento nas várias universidades. Eu quero que vocês me estudem esta matéria concreta. E as universidades trazem com independência, saber, opinião acadêmica séria, sem influência política. E é isto que falta. Nós politizamos tudo em Moçambique. Isto não ajuda. Portanto, o presidente, me parece que tem que deixar disso. E claramente, se há alguém que foi votado, é preciso que se respeite esta votação. A nível das faculdades, que não tem influência do presidente, já se faz isso com mais naturalidade. As faculdades elegem os seus diretores e não há sempre a crispação, mas acaba acontecendo com mais naturalidade. Portanto, o presidente deve rapidamente indicar a pessoa que o Conselho Acadêmico escolheu e, eventualmente, havendo esta vaga para o vice-reitor, acho que é o vice-reitor administrativo, possa também indicar o outro, acho que não há problema nenhum. Exato. Américo Besse, esta questão do reitor da UEM, muito rapidamente. Eu acho que o presidente é um dos grandes interessados no exercício dinâmico da democracia, e a democracia interna ao nível da Universidade Eduardo Mondlane já começou, e no bom sentido o apelo que se pode fazer ao presidente é que estimule, encoraje e veja isto como um exemplo que deve ser
replicado em todas as universidades públicas. Se noutras universidades anteriormente não houve um processo idêntico da seleção, este é um processo, mas tendo começado o processo, tem que ser encaminhado, porque isto conforma-se com o preceituado na Constituição. E se o Presidente vier a ter uma ideia contrária, isto não estaria a dar um bom sinal, como um exemplo, como quem está mais interessado na promoção dos processos democráticos internos no nível das instituições públicas. Eu só posso apelar para que o Sr. Presidente respeite e conforme-se e siga sendo exemplo, demonstrando que ele é o maior interessado para que a democracia funcione de forma descentralizada e que o fato dele ter que agora ter a última palavra é um mero exercício que lhe compete à luz da Constituição, porque é também ele o primeiro interessado nos processos que ditam a legalidade no país. Muito obrigado aos três pela vossa presença, Ismael Moisés, Ismael Nhacuque e assim Amero Kubice. Vamos avançar, caro telespectador, uma outra notícia que marca o dia, é o anúncio do aumento das taxas de